Continuamos agora o estudo do livro Perturbações Espirituais, por Divaldo Franco e o espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Esclarecimentos e advertências. No silêncio que se fez espontaneamente, o irmão Macário, após a médium haver adquirido a consciência lúcida, esclareceu: lembro aqui que todos estão em desdobramento durante o sono nessa reunião. Inclusive, o trabalho mediúnico foi feito em estado de desdobramento. Disse ele: quando o imperador Diocleciano, instigado por Galério no inverno de 303, deu início à mais feroz perseguição aos cristãos, iniciada no dia 24 de fevereiro, os verdadeiros discípulos de Jesus perderam todos os parcos direitos que desfrutavam e foram convocados ao testemunho. Alguns mais frágeis renunciaram à crença libertadora, enquanto outros tivemos a honra de oferecer a vida física em demonstração de amor a Ele, Jesus, que também nos houvera doado a sua anteriormente. Cristão que me tornara na África do Norte, residia em Roma e participava dos encontros consoladores nos quais a luz da verdade brilhava com intensidade. Aprisionado e açoitado violentamente, aguardei o momento de oferecer-lhe a pobre existência, como forma de agradecer-lhe a mensagem sublime que honrava as minhas horas. Pai de família, minha esposa e minhas duas filhinhas de 12 e 14 anos foram também aprisionadas, porque não abjuraram a fé quando lhes foi imposto, fazendo-lhes sofrer inominável dor, compensada com a certeza do reino que ele nos havia prometido. Atirados às feras, em espetáculo com a presença do imperador e do seu séquito, fomos estraçalhados pelos dentes afiados e a patadas fortes dos animais da Núbia e da Dalmácia, esfaimados e estimulados pelo odor de carne fresca daqueles inesquecíveis entardecer. Fazia frio, o vento sibilava nos braços da natureza, enquanto o céu estava pesadamente nublado. Mas, apesar disso, todos sentíamos a sua presença, e após o pavor inicial da entrada na arena ameaçadora, um bálsamo tomou conta das nossas energias, e o anjo da morte recebeu-nos após as terríveis mordidas e despedaçamentos. Quase de imediato, enquanto as carnes fremiam nos últimos estertores, um amanhecer inigualáveis de sóis substituiu a noite que chegara sem preâmbulos. Pudemos ver a glória da vida em toda a sua exuberância, com os espíritos bem-aventurados recolhendo os recém-desencarnados. Melodias de incomparável beleza e harmonia cantavam em toda parte, pairando luminosa no céu a frase dos primeiros mártires: Ave Cristo! Aqueles que iremos viver a vida eterna, te homenageamos e saudamos. As lágrimas copiosas em nossos olhos escorriam em abundância. Fomos conduzidos a uma região formosa, embora não a merecêssemos. A glória da imortalidade superava todos os limites da nossa percepção a respeito da misericórdia de Deus através de seu Filho amado. Desde então, encontramo-nos a seu serviço, trabalhando pela preservação dos seus ensinamentos, quando das terríveis dissensões entre as criaturas após o Édito de Milão, de autoria de Constantino. Os evos sucederam-se, e onde quer que a sua palavra, a palavra de Jesus, seja enunciada, somos convocados para cooperar com os heróis e abnegados ceareiros da esperança e da paz. Eis-nos, pois, a serviço do sublime amigo e benfeitor, nesta grave situação que o Consolador enfrenta na terra. Vindo dar cumprimento à sua promessa de não nos deixar órfãos, o Espírito de Verdade e os luminares da erraticidade superior multiplicam os santuários de educação espiritual, a fim de atenderem a humanidade na grande noite que precede o alvorecer da Era Nova. Todos nos encontrávamos emocionados diante desse apóstolo do bem, que os céus nos enviaram em socorro dos trabalhadores da luz impagável da imortalidade. Pude observar que o irmão Mulá, embora em sono,
era abençoado em socorro providencial pelas vibrações que reinavam no ambiente e o penetravam. Voltando-se para os companheiros encarnados envolvidos nos conflitos graves promovidos pelos adversários de Jesus, falou-lhes em ternura maternal. Esta é a luta em glória, cujos danos repercutirão no vosso destino. Recordemos que ele, Jesus, nos ensinou que o escândalo é necessário, mas infeliz seja o escandaloso, porque as leis dispõem de mecanismos especiais para educar, não necessitando de uma retificação de lugar a futuros sofrimentos. Fostes convidados para estabelecer o reino de Deus na terra, amparados pelos números tutelares, dos quais convidáveis conscientemente, através das memoráveis comunicações mediúnicas. Sois gentis com os desencarnados em aflição, que vos visitam em busca de harmoniosa e libertação. No entanto, voltai-vos uns contra os outros, como se fossem chacais esfaimados por questiuncas egóicas. Não sois vós, embora a imprudência vos pertença? Alguns de vós estáis sob danosa inspiração, que necessita ser rechaçada com veemência? Despertai para o amor em toda a sua plenitude, ajudando-vos uns aos outros, sendo misericordiosos para com aqueles mais fracos que tombam pelo caminho ou cujas forças lhes faltam na ascensão do Calvário, que todos nos liberta. Resolvam vossas dificuldades pensando na causa do bem e não nos interesses que nos amesquinham, induzindo-nos à preservação dos sentimentos do rancor, do ódio e de todo o seu séquito maléfico. É tempo de dialogar em vez de competir, de ajudar, não de criar embaraços. A queda de alguém que não somos amistosos é razão de preocupação social, porque quando um trabalhador tomba, o grupo fica ameaçado. Erguei-vos na solidariedade. Aquele que hoje está com a responsabilidade da administração, amanhã estará na de anônimo, servindo sempre, porque o importante não é o posto, a posição de relevo. O espírita sabe que deve obedecer às leis da sociedade, mas não pode esquecer a lei de amor acima de todas as conjunturas. Dissolvei o veneno da maledicência, ajudando-vos como anteriormente, corrigindo o que se faça necessário, e lembrando-vos que tereis que dar conta da vossa administração, da vossa conduta, das vossas ações. Não tenham desculpas, qual ocorre com muitos outros que ainda não foram despertados para a vida imortal. Fez uma pausa, dando lugar a que os presentes se olhassem e constatassem a ilusão a qual se lutava, o desvio de rumo que haviam permitido os bons servidores de Jesus, ensejando a oportunidade para a hipnose mórbida. Depois prosseguiu. Quando voltarem ao abençoado escafandro material, ou seja, quando eles voltarem ao corpo físico, porque eles estão em desdobramento, lembrem de alguns dos conceitos aqui enunciados, do sonho confortador, que estão com sentimentos acalmados, mantenham esse estado de alma, deixem a arena das paixões para aqueles que ainda não conhecem o doce Galileu, e vivam de acordo com seus princípios, nos quais o ego cede lugar a todas as circunstâncias. A renúncia dar-vos-á a oportunidade de estarem mais próximos dele, Jesus. A abnegação vos enriquecerá de alegria e o perdão das ofensas será o selo de luz sobre o documento dos compromissos vossos de ajuda recíproca. Não tem mais, porque o Senhor está convosco e a obra é dele, que nos cuida e nos ampara, embora as dificuldades que semeamos pelo caminho em razão da nossa pequena percepção, da nossa visão imediatista e humana. Um grande amigo que necessita ser combatido com eficiência é o egoísmo. Essa herança infeliz do processo de evolução antropológica que retém o indivíduo nas algemas fortes. O êxito do grupo social depende do membro mais frágil, que pode ser o acesso ao desequilíbrio geral. Indispensável, portanto, que a solidariedade viceje entre todos, mediante o auxílio recíproco, a tolerância fraternal, recordando-vos que todos passais ou já vivestes essa fase primitiva, desde que ouvistes o convite de Jesus para trabalhar em a sua seara, nenhuma condição vos foi imposta,
nem exigiram que o vosso próximo fosse um bem-aventurado para servir-vos de modelo. Estarrecia, e muitos se constatavam com instrumentos próprios para rotear o terreno atormentado pela seca, sem dúvida, os corações humanos, vencidos pelo pessimismo, pela desesperança, pela falta de oportunidade. Porque, de um para outro momento, se transformam em seus juízes inclementes? Trabalhem em vosso favor em função do chamado superior? Que pretendem aqueles que vos transformastes em agentes de dissensão, acusando os próprios irmãos e amigos, os quais muito consideravam há pouco tempo? Quando o céu escurece durante o dia, logo vem a tempestade. Porque permitem que o alto dos vossos sentimentos, nimbado pelas claridades sublimes, em razão das pequenas disputas e ciúmes, fosse tomado por nuvens carregadas, agora transformados em tormenta perigosa? O Senhor retirará do mal desses dias lições preciosas para novos fiéis servidores da verdade. Esses enfrentarão não mais o circo, nem o degredo, a crucificação, nem o empalamento, pois que os tempos mudaram. Mas os sentimentos de vingança e de rancor alteraram um pouco, exigindo ainda o sacrifício de novos mártires e abnegados servidores de Jesus. Os olhos vorazes do mundo espinham-vos e chocam-se com as condutas injustas e vingativas, muito diferentes do que sempre foram informados que seria o amor e a fraternidade, o júbilo pelo bem executado, o imenso prazer de ajudar e edificar um mundo melhor. Repetem-se as infâmias medievais, as disputas imperiais, para desfrutar-se o prazer do século, a soberba teológica sempre dominadora. Não são poucos os discípulos equivocados na seara, mas o Mestre conhece-os e cuidará deles, sem a necessidade de serem estigmatizados, atirados ao desprezo ou frívolos e zombeteiros. Não vos afasteis do amor, seja qual for o pretexto, recordando-vos de que Deus é amor. Teremos novo ensejo de encontro. Amanhã, quando voltaremos a atender o nosso querido irmão, que tem chefiado a situação quase deplorável em que se encontra a nossa amada instituição. Permaneçam no bem e sereis dulcificados e felizes, porque nenhum mal pode haver onde se encontra a mensagem de libertação. Ao terminar o aconselhamento, algumas lágrimas corriam pela face, e o diretor da sociedade orou em profundo recolhimento, encerrando a reunião. E os cooperadores encarregados de conduzir os companheiros encarnados aos seus destinos iniciaram a atividade, enquanto o nosso grupo, sob a direção do amoroso Dr. Bezerra de Menezes, acercou-se do venerando Macário, a fim de permutar experiências. Então, meus amigos, o que aconteceu aqui? Por conta de disputas internas por cargos de chefia na administração da casa espírita, desequilibraram-se as pessoas. E graças a esse desequilíbrio, os obsessores tomaram conta, pondo todo o trabalho a perder. Foi necessário que espíritos abnegados largassem as tarefas deles e fossem a essa instituição consertar as coisas. Quando cada um de nós, se tivéssemos a atenção necessária aos nossos próprios sentimentos, aqui entra o orar e vigiar a nós mesmos, isso não teria acontecido. Então, meus amigos, vamos olhar para dentro de nós. Nós estamos com orgulho? Nós estamos querendo postos de controle? Nós estamos querendo vaidade? Essas são as portas da obsessão. Então, estejamos alertas, atentos, para que tal não venha a suceder em nossas casas, em nossos ambientes tão queridos. Por hoje ficamos aqui, aguardo todos na sequência dos nossos estudos. Abraços!